Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos? É um motivo de muita honra, de muita alegria poder estar com vocês para juntos nós glorificarmos o nome do Senhor, nosso Deus. Feliz pela vida do pastor Oswaldo, muito feliz pela pessoa do Senhor. E podia passar aqui o resto do dia todinho ouvindo o Senhor falar aqui. São experiências que nos fortalecem a cada dia. Experiências de vida, irmãos. Isso não é fácil a pessoa adquirir essas experiências. Não adquire assistindo um vídeo. Você adquire experiência passando pela experiência. Fico muito feliz. E o senhor está aí firme e forte, rapaz. Está jovem mesmo ainda, hein? Aleluia. Feliz por todos os obreiros, homens e mulheres que estão aí na sua responsabilidade. Missionária irmã Esté, Deus abençoe sua pessoa de forma especial. Sua esposa Alexandra que está ali, Deus abençoe todos vocês. O Gilberto não está aqui no momento, mas que Deus seja louvado. Gilberto é um grande amigo da gente e a gente sempre tem uma alegria de estar aqui atendendo vocês. Amém, irmãos? Abre comigo as suas Bíblias, livro de Mateus, capítulo de número 24, versículo de número 35. Nós vamos ler dois textos hoje, Mateus 24, 35, Evangelho escrito por João, capítulo 21, versículo 17, 18, 19 e versículo 20. Vamos ler o primeiro? Mateus, capítulo 24, versículo 35. Disse-lhe Jesus: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. A igreja, repita o que eu falei, irmãos. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Meu Deus, forte. Evangelho escrito por João, capítulo de número 21, o último capítulo. Louvado seja o nome do Senhor dos Exércitos. Esse trabalho já faz quantos anos já? O trabalho do clamor? 18 anos, meu Deus, eu ainda era jovem, ainda bem jovenzinho. Não, né, irmão? Tenho 44 anos, então eu tinha 26 anos, meu Deus. Está aí firme até hoje, né, irmãos? E ficará firme até Jesus voltar. Eu acredito. Acredita, pastor Oswaldinho? Acredita? Então tá bem. Ficará firme até Jesus voltar. Que os irmãos pode passar a geração, mas em outra continuação. E nunca para aquilo que Deus implantou. Muito bonito esse trabalho. Muito bonito mesmo esse trabalho. Lá em Goiânia eu não vi esse trabalho ainda. Entrei lá às manhãs com Deus. Tenho um trabalho lá conhecido Anoitecer com Deus. Começa de dia e termina de noite. Começa tipo 5 horas da tarde e termina 7 horas da noite. E tem outro trabalho lá que é conhecido Madrugada com Deus. Esse trabalho é o trabalho que mais deixa pregador nervoso. Porque ele tem que levantar 4 horas da manhã para pregar. E os pregadores que às vezes é convidado para pregar nesses eventos, eles questionam. E vai gente nesse trabalho, tem que levantar, ele não vai ficar acordado, ele vai ter que levantar 4 horas, porque o culto trabalha 4 horas da manhã. E o trabalho já chama muito forte. Vai quem quer adorar, irmãos. Você chega lá, está lotado. É muita responsabilidade também, né, irmãos? Aleluia. Aleluia. Vamos lá? João, Evangelho escrito por João, capítulo 21. Versículo de número 17. E disse-lhe pela terceira vez: sim, Senhor. Olha aí que coisa chique. Filho de Jonas, Simão falando. Amas-me, o Senhor dizendo a ele: Simão, mais do que a estes? E Simão olha para o Senhor e fala: Senhor, tu sabes que eu amo. Simão podia ter colocado um monte de ideia, mas ele só diz: tu sabes que eu amo. Versículo 18, a igreja leia.
Nós acabamos de ler o diálogo de Pedro com Jesus, quando Jesus falou sobre apacentar as ovelhas. E Pedro fala assim: Senhor, tu sabes que eu te amo. E Jesus fala: apacenta. Vocês prestaram atenção que em algumas linguagens Jesus falou ovelha, na outra hora ele falou meus cordeiros. Interessante. Já o versículo 22 ainda tem o diálogo, só que Pedro tenta mudar o foco. Olha o que Pedro fala: e disse-lhe Jesus, se eu quero, versículo 21, Pedro fala: Senhor, e esse que vem atrás? E disse-lhe Jesus, se eu quero que ele fica vivo, o que importa a ti? Que ele viva. Que coisa chique, hein? Vem e segue-me, ou siga tu mim. Ainda de pé, querido Deus, ó Pai, eu me coloco de joelho mais uma vez para transmitir a tua palavra. Tu sabes que eu não passo de um cisco jogado no meio do oceano. Sou menor do que a metade de uma purga no meio a um deserto. Mas tem misericórdia da minha alma. Anula todo o meu eu, toda a minha vontade própria. Fala comigo para que eu falo com a tua igreja. Não aquilo que eu quero, mas aquilo que precisa e necessita. Senhor Jesus, guarde a minha esposa, meus 2 filhos, que ficaram ali em Goiânia. É que eu te peço, te agradeço. Amém. E amém. Podeis tomar os seus assentos em nome do Senhor Jesus. Oh, aleluia. Glória a Deus. A vida da gente é cercada de surpresa todos os dias. Todos os dias tem uma surpresa, seja elas boa ou ruim, mas vai ter uma surpresa. E a gente espera sempre que venha a surpresa boa. E muitas vezes a surpresa boa vem, só que ela não é avisada que antes dela vir, virá as surpresas desagradáveis. Se fosse avisado, seria bem mais fácil. A gente nos prepararia para receber as surpresas boas e caçava uma maneira de fugir da surpresa desagradável. Eu costumo dizer que quando Deus está usando alguém, é uma brincadeira que eu falo com os irmãos, quando Deus está usando alguém, que a pessoa começa a falar, eis que eu te levanto, ou fala, eis que eu te dou, eis que eu estou contigo, eis que eu estou te abençoando, eis que eu estou naquela causa, vai recebendo. Mas quando a pessoa que está sendo usada começa a falar bem assim, mas, quando ela usar a expressão mais, se você puder correr, corra. Porque depois daí só vem batalha, irmãos. Mas ai de ti se não te... Aí vem. Mas ai de ti se não... Aí começa a fazer. Mas ai de ti se não... Se tiver a oportunidade, sempre vai ver a primeira parte. Eis que assim diz o Senhor, eu sou contigo. E vai falando, e você vai recebendo. Mas de repente a pessoa vira e fala assim, mas... Pode esperar, irmãos, que só vai ser só surra. Dali para frente vai ser só surra. Surra mesmo atrás da outra. Eu lembro uma vez, antes de eu entrar na pregação, eu bem jovem, eu nasci no lar evangélico, mas eu bem jovem, casado já, tinha cerca de 1 ano de casado. Eu resolvi deixar a vaidade tomar conta. Peguei meu cabelo e mandei alisar. Alisar fio a fio, parte a parte, era igual ao alisamento japonês, e ficou bem lisinho, irmão, eu preto, cabelo liso, pretinho, tudo pretinho, e eu fui lá e mandei colocar também uma lente verde. Eu ia pregar no congresso que ninguém me conhecia, não tinha rede tão forte igual hoje da rede social, então o povo lá não me conhecia mesmo, só por falar, não sabia que jeito que eu era, e eu imaginei, cabelo pretinho, lisinho, os olhos verdes, todos vão olhar e falar assim, rapaz, como é que pode ter nascido desse jeito? E eu imaginei, só que a minha esposa olhou para mim com 1 ano e pouco de casado, falou, tu toma vergonha, rapaz, vai te consertar, arranca essa lente, arranquei as lentes. Mas o cabelo já estava liso, né? O jeito era raspar, eu não ia raspar para ir pregar. Faltava 1 semana só para mim ir. Aí eu fui, o cabelo lisinho, irmão, pensa numa coisa. O povo capricharam, foi horas e horas, esticando, irmão. Lágrimas em lágrimas, puxando, esticava, fio a fio. Foi caríssimo, mas deu certo. O cabelo estava lisinho, pensa numa coisa, na carne. Fui para pregar, preguei, Deus usou realmente. O cabelo não me atrapalhou, irmãos. O cabelo não me atrapalhou, Deus realmente usou, zelou pela palavra, usou, sacudiu a igreja, foi um rebuliço, mas o que era para mim estava guardado, irmão. O que era de Deus para mim falar, eu tinha que falar,
foi falado, foi entregue, porque a igreja orou. Não é porque o pregador é bom, porque o pregador é aquilo, é porque a igreja paga o preço, irmão. O pregador vem pregar, aí se empolga. Ai, mas como Deus... Não, irmão. É a igreja que está orando, a igreja que está jejuando. Não é o pregador que está, não, porque o pregador ali é top, né? Não, irmão. É a igreja que está pagando o preço por aquele evento. A igreja que está chorando. Eu confesso a todos vocês, já houve evento que eu fui pregar, que eu não tive tempo de orar nem 10 minutos pelo aquele evento. Pastor, você está falando sério? Sim, porque a correria de um lado para outro. Chegou lá, Deus fez obra? Fez, irmão. Teve um dos eventos desses aí, que foram 49 almas. Eu não tinha orado nem 10 minutos em prol daquele evento. Não porque eu não queria orar, porque uma correria para lá e para cá, eu só lembrava, mas não parava para orar. E depois alguém me perguntou: pastor, você é um homem de Deus usado de paga o preço, ou pagou o preço pelo trabalho? Eu falei: não, meu irmão, eu preciso ser verdadeiro. Vocês pagaram o preço. Eu vim aqui debaixo do clamor que vocês clamaram, e só por isso Deus usou. Aí o pastor chegou em mim e disse assim: tem 7 irmãos que na hora que o senhor pregava, 7 saía, 7 entrava. Durante todo o período que o senhor estava pregando, eles estavam de joelho dobrado. Aí está o resultado. Alguém me ouviu, irmãos? Então, para que o senhor está dizendo isso, pastor? Porque a gente tem que entender, irmãos, que não é a gente que é Deus que é. Deixa eu voltar lá. O que era para mim estava guardado. Preguei, Deus não desceu ataque em mim, Deus usou, curou, batizou, revelou, foi o rebuliço. E quando eu terminei, eu imaginei. A minha esposa disse que o meu cabelo ia arrebentar comigo, que não ia sair nada. Perdeu. Só que o que era para mim estava guardado, irmão. Quando antes de terminar o culto, veio uma mulher. Aquela mulher cheia da unção de Deus. Ela começou a falar em língua, e não estava nem aí se alguém mandava ela calar a boca. Ela começou a falar em língua, e foi falando em língua. Sabe, pastor Oswaldo, quando o senhor sente que algo vai vir em sua direção, que aquela palavra, aquela pessoa vai acabar chegando até a gente, eu comecei a sentir. Só que eu comecei a repreender. Está repreendido em nome de Jesus. Não deixa essa mulher vir na minha direção. Está repreendido em nome de Jesus. Porque eu sabia que não ia vir nada de bom para a minha carne, ia vir só do Espírito. Está repreendido em nome de Jesus, está repreendido em nome de Jesus. E a mulher veio falando em língua, e veio falando em língua, e veio caminhando lá do fundo da igreja, para o lado do púlpito. Está repreendido, vou mudar para cá, que ela não vai me ver a direção, vou virar para esse outro lado. Está repreendido em nome de Jesus, e fui mudando de lugar. Mas ela chegou e parou na minha frente. Aí ela falou as seguintes palavras: eis que assim diz o Senhor. E dentro da minha alma eu dizia: não diga não, Jesus, não diga não. E eis que assim diz o Senhor, meu servo. Não diga não, Jesus, não fala. E ela continuou falando: eis que assim diz o Senhor, para Ele continuar te usando. Ô Jesus, eu não quero nem ouvir. Precisa fazer isso e isso, irmãos. Aí ela pegou uma jarra de água, com quase 4 litros de água dentro daquela jarra. E ela levantou a água para cima e disse assim: e eis que assim diz o Senhor, para Ele continuar te usando, Ele me disse que é para derramar esta água na tua cabeça. Oh Jesus. Fazer o que agora? E eu não digo, não faz não, Jesus, não deixa. E antes de eu terminar de orar, a água já descia na minha cabeça. Ela derramou a jarra todinha de água na minha cabeça, cabelo lisinho, irmão, tudo esticadinho para trás, e ela enfiou a mão aqui de trás para frente, cabelão rupioso. Espetou para todo lado, e eu pelejando para o cabelo voltar e não voltava. E o povo olhava para mim e ria. Vocês riram, foram vocês que passou por uma prova dessa? Aí eu falei: ah, Jesus, deixa esses cabelos bombril assim mesmo, está ótimo. Fazer o quê? Deus, irmão, sempre Ele guarda para a gente. Fica tranquilo, você pode fazer o que quiser. Ele está falando: o teu está guardado. Fica tranquilo. Pode ficar em paz, o teu está reservado, está guardado. E Deus não esquece não, irmão. Ele não tem problema de amnésia para esquecer. Ele lembra, Ele vem assim devagarzinho e dá aquela lembrada. E a gente dá aquelas... Ai, Jesus, vamos para a palavra. O Senhor Jesus olhou para os discípulos e o Senhor disse uma palavra das mais fortes: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar.
Quando o Senhor fala essas palavras, olha que colocação. Era Jesus, não era Pedro, não era Tiago, não era André, não era Felipe, não era Abraão, não era Moisés, não era Elias, não era Eliseu que estava falando. Era Jesus dizendo: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras. Olha o que Jesus fala, gente. As minhas palavras não hão de passar. É Jesus falando: o que eu digo, o que eu falo, está falado. Se eu falar, vai ser abençoado, abençoado será. Eu acho linda a colocação de Jesus. Olha lá naquela passagem onde vê aquela fúria das águas. O que é que Jesus diz antes da tempestade, antes de acontecer? Jesus diz: passamos para o outro lado. Jesus não disse: vamos tentar passar, ou nós vamos ver se nós passa. Jesus já tinha confirmado: passamos. Jesus estava dizendo: chegaremos do outro lado. Não importa o que vai acontecer. Jesus já tinha liberado uma palavra: passamos. O que Jesus vai fazer? Deitar, colocar a cabeça sobre uma almofada e dormir. Porque ele já tinha dito a palavra: passamos para o outro lado. Então Jesus não tinha mais nada a fazer. A palavra dele era válida. Se ele já disse que ia passar, podia o barco quebrar, podia o barco afundar. Jesus ia com os discípulos em cima da água. Mas que eles iam chegar lá, ia. Porque do lado de cá, Jesus já tinha dito: passamos. Alguém me ouviu, gente? Para o outro lado. Pronto. Já tinha dito a palavra. E foi o único lugar que Jesus chegou e não andou em nenhuma rua. E nem entrou em nenhuma casa. Ele só chegou, colocou os pés do barco aqui para a terra, abraçou o gadareno, libertou o gadareno, botou o pé no barco e voltou. Não diz que ele saiu andando lá, almoçou, tomou café. Não, só fez isso. E voltou para trás. Se for preciso, irmãos, Jesus colocar só a pontinha do pé na porta da tua casa, não tem problema. Mas ele está dizendo: eu vou chegar, mas eu vou libertar, eu vou fazer o milagre. Mas eu já liberei a palavra. Passamos. Passamos. Alguém está me ouvindo, gente? Passamos. As palavras de Jesus têm um poder tão grande, uma autoridade. Passarão os céus e a terra. Pode passar os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. As minhas palavras não hão de passar. Quando Jesus está falando no sermão aqui sobre os céus, Jesus está expressando bem claro que há um lugar para nós morar, há uma habitação, há uma glória. Jesus está dizendo: pode amanhecer um dia que você vai amanhecer, você vai olhar, você não vai ver o prédio, você não vai ver as casas, você não vai ver o carro, você não vai ver o povo andando para lá e para cá, mas quando você cair na real, você perceberá que está dentro do céu, que está lá junto com Jesus. Que nem o céu talvez existe, passou o céu e a terra, aí você percebe: mas Senhor, cadê o céu? Mas cadê a terra? Cadê o povo? Aí você vai abrir os olhos, você vai perceber: não tem nem céu nem terra, mas eu estou aqui. O que você precisa? Do céu ou da terra ou de mim? Você não entendeu, né, irmão? O que você precisa mais? Do céu, da terra ou de Jesus, irmão? Pronto. Então pode passar o céu, pode passar a terra também. Jesus ficando comigo, está ok. Nós evangélicos, nós temos uma mania engraçada. Nós falamos assim: eu quero ir para o céu. E todo mundo quer mesmo. Só tem um negócio. Se Jesus pensou, se Deus mudasse de lugar, Deus falasse assim: eu não vou morar mais no céu. Eu vou morar num lugar estranho. Para onde nós queríamos ir, irmãos? Para onde estava Deus. Que graça teria nós ir para o céu, se lá não tem o Espírito Santo, não tem Deus, não tem glória, não tem nada. Nós queríamos ir aonde Deus está. Aonde você quer ir? Eu quero estar aonde Deus está. Aonde Deus estiver, eu quero estar também. Oh, glória. Aleluia. Jesus disse: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Esse texto é um texto muito interessante, que fala da autoridade, do poder, e fala também da glória, fala também do arrebatamento, fala também das maravilhas do Senhor. Eu acho lindo a Bíblia, porque o Senhor faz promessa, e as promessas de Deus, elas não falham. Nesse texto, o Senhor está falando: pode passar,
tudo, mas as minhas palavras. Agora, no outro texto que nós leu, Pedro está andando ao lado de Jesus. Lembrando que nesse texto aqui, Jesus não tinha sido ainda passado pela cruz, morrido e ressuscitado. Agora, no outro texto, Jesus já tinha morrido, ressuscitado, já tinha aparecido aos discípulos. Agora Jesus repete, só que ele repete em outra forma. Ele olha para Pedro, e Pedro fala: Senhor, e esse aí, que era João, que estava vindo atrás, o que vai acontecer com ele? E Jesus fala: o que importa é que ele viva, até que veja a minha glória. É mesmo? Uhum. Jesus faz uma promessa, irmão. Importa que ele viva, até que veja a minha glória. Olhando para esta promessa, a gente começa a imaginar: que promessa? E olhando para o outro lado, o diabo já começa a perturbar. Falou? João vai ficar vivo? Até que veja a glória do Senhor? É mesmo? João então não vai morrer? Ah, espera aí. Aí já começou a batalha. Jesus, ele escolhe 70 discípulos para uma missão. Do meio aos 70, ele separa 12 para andar com ele. No meio dos 12, ele separa 3. E esses 3 é mais chegado a Jesus: Pedro, João e Tiago. E entre os 3, existe um que se destaca entre os 3. E alguém questiona: esse um que destacou, era porque Jesus amava mais do que os outros? Não. Ele se destacou nas suas funções. Ele era completamente diferente. Seu nome era João. João faz coisas que nenhum dos outros fizeram. Nos momentos mais difíceis, João usa parte da psicologia daquele tempo para fazer algo que ninguém tinha feito. João inclina a cabeça no peito de Jesus para ouvir a batida do coração de Jesus, porque João estava precisando. João necessitava. Era como se João estivesse pensando assim: será que esse homem é realmente humano? Eu preciso ver se ele tem coração. E eu preciso sentir. João coloca o ouvido, a cabeça, e ouve o batido do coração de Jesus. Só que quando você ouve o batido do coração de Jesus, você ouve coisas que você nunca ouviu. João foi o único dos discípulos que ouviu o que ninguém ouviu, e falou algo que ninguém tinha falado. João recebe de Jesus, mas João quebra protocolo num dos momentos mais difíceis. E João tem a liberdade de ouvir. Por quê? Porque ele foi além dos outros. Porque muitas vezes em nossas vidas, nós nos limitamos. Se eu fazer isso, vai quebrar a ética. Se eu fizer isso aqui, vai quebrar a ética. Mas o conceito de ética, eu acredito que tem advogado aqui, tem pessoas bem estudadas. O conceito da palavra ética é comportar conforme é o ambiente. Se você chega num tribunal, se comporte num tribunal. Você está no tribunal. Não é lugar de você ficar: eita meu Deus, eita glória. Não, você está num tribunal. Mas se você chega numa igreja que é pentecostal, avivado, você vai comportar conforme a ética da igreja, porque a igreja é cheia do Espírito, e você também, você não está me entendendo, gente, você também vai se comportar. Você não saiu da ética, você está comportando conforme a ética da igreja. Você não vai chegar lá no velório que alguém está morto: ai meu Deus, ai da glória, ai, aleluia. Não, é um velório, famílias estão chorando. Alguém me entendeu, irmãos? Alguém está me ouvindo direitinho aí? Então segura. Então você vai comportar conforme é o ambiente. Segura. João, ele quebra um protocolo. Entre os 3, João era o mais que quebrou o protocolo, que se aproximou. A gente nos pergunta: por que tem gente que mal chegou na igreja, recebe caminhões e caminhões de bênçãos? E tem pessoas que têm tantos anos e parece que o negócio atolou, o caminhão só patina, voa lama para todo lado e o negócio não sai do lugar. Por quê? Porque a pessoa chega e a pessoa faz o que o outro não fez. Há quanto tempo está lá, mas não fez, não teve atitude. O outro já chega e já bota... Já coloca não só a mão na massa, porque o outro tem lá 30, 50, 80 anos, mas colocou só a ponta da unha na massa.
Aí o outro acabou de chegar, coloca o corpo e a alma e o espírito na massa logo. Coloca logo tudo, eu vou por tudo ou nada. Ou eu sei quem eu sou, não era nada, não valia nada. Então eu vou. Aí o pastor Oswaldo olha e fala, tem que dar alguma coisa para esse homem trabalhar, para essa mulher. Aí o outro fala, mas eu estou aqui na igreja, por que não me deu isso aí para mim? É porque você colocou só a pontinha da unha. E o outro chegou e colocou o corpo, a alma, o espírito. E ainda trouxe outro para ajudar a colocar também. Além dele se colocar, ele ainda traz mais outras pessoas para ajudar. É uma diferença, né, irmãos? Alguém está me ouvindo, irmãos? Está me ouvindo direitinho? Prepare o teu coração. Há uma diferença, irmãos. João, ele quebra protocolo, ele faz a diferença. Ele faz a diferença. E Deus escolhe 4 evangelistas para escrever uma biografia acerca de Jesus. Mateus é chamado. Mateus escreve para os judeus, coloca ali Jesus na figura do leão da tribo de Judá, na figura de um leão. Marcos também é convidado, Pedro dita o livro, Marcos escreve para os romanos e coloca Jesus na figura de um boi. O único evangelho que tem esse versículo assim, ó, que Jesus fala, eu sou servo do serviçal. É o evangelho escrito por Marcos, servo do serviçal, abaixo de servo. Olha aí. Abaixo do serviçal, que é abaixo do servo. O serviçal, Jesus está dizendo que ele é menos ainda. Olha que coisa, irmãos. E coloca Jesus na figura de um boi. Por quê? Porque o boi, além de arar a terra, ele morre dando a sua própria vida para nos alimentar. Jesus morreu para isso na cruz, para nos vivermos. Aí Lucas vem e escreve para os gregos. E Lucas coloca Jesus na figura de um homem sábio, dotado em conhecimento. Que chique. As maiores parábolas, as belas e lindas histórias estão em Lucas. Mas chama o quarto. E o quarto evangelista é João. João chega para escrever uma biografia acerca de Jesus. João coloca Jesus na figura de uma águia que voa alto e tem visão. E o evangelho escrito por João é um dos evangelhos mais completos. Que 90% do que está escrito no evangelho de João não tem em Mateus, nem Marcos e nem Lucas. 90%. Esse evangelho escrito por João, eu já li ele 62 vezes. E há vezes que parece que eu nunca li. Porque a maneira dele parecer é diferente. Venha comigo, está com a sua Bíblia aí? Pega ela e abre aí no evangelho escrito por João. No capítulo 1, acompanha comigo página por página. O capítulo de número 1, olha como é que aparece. João escreve dizendo assim, no princípio era o verbo. Olha como é que começa, irmão. Mateus não começou dizendo assim. Mateus começa com a genealogia. João já começa dizendo assim, no princípio era o verbo. E o verbo estava com Deus, e todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que se fez se faria. Olha como João começa, gente. Mateus, Marcos e Lucas não tem esse versículo, não tem dizendo no princípio era o verbo, não está, você pode olhar que não acha. Mas João começa lembrando de Gênesis, no princípio criou Deus os céus e a terra era vazia e sem forma. João começa lembrando, no princípio era o verbo, no princípio era a palavra, olha que João começa. E no capítulo 1 ainda, isso no capítulo 1, João continua, e João escreve um dos versículos mais lindos da história, João 1:29. Jesus está indo para ser batizado no Jordão, e quando Jesus termina de ser batizado, Mateus, Marcos e Lucas não colocou esse versículo na íntegra, da forma, e João coloca, quando João Batista diz, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Só João, esse versículo está desse jeito, irmão, só no livro escrito por João, João coloca, eis aí, ele escreve, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele pega as falas de João Batista e coloca na sua biografia acerca de Cristo. Isso aqui é chique demais, gente.
Isso aqui é chique demais. No capítulo 1 ainda, ele escolhe parte dos seus discípulos. E no capítulo 1 tem um dos versículos também muito histórico, aonde Natanael fala, pode vir alguma coisa boa de Nazaré. Aí Filipe, é como se Filipe batesse a mão no ombro dele e falasse, venha e veja. Agora vira a página, vamos para o capítulo 2. Venha e veja. Quando Natanael acompanha, eles vão a Canaã da Galileia. Lá em Canaã da Galileia, Jesus está lá como convidado, irmãos. Só que a festa era a festa de um casamento. Lá no Éden, um casamento foi desfeito pelo pecado. Agora Jesus está numa festa de casamento, sendo convidado. Só a diferença. Lá no Éden, eles deixaram Jesus de lado, Deus de lado. Lá em João 2, Jesus está dentro. Está quase me entendendo, né, irmãos? Lá, Deus ficou de fora do jardim. Aqui, Jesus está dentro do jardim, dentro da casa. Acaba o vinho, o que devo fazer? Chega até Jesus. Jesus olha, mas o que eu tenho? Não chegou a minha hora. Ah, Senhor. Olha uma coisa bonita aqui, pastor. Aqui, vou pegar essa jarra aqui. Olha que coisa bonita. Aqui. Coisa mais bonita. Jesus olha para os serventes e fala assim, enchei as talhas de águas. Aqui, as pessoas estão pegando água aqui. E está levando para colocar na talha aqui, nas talhas. Segura que eu vou falar agora. Olha que coisa chique, gente. A pessoa vem aqui, pastor Oswaldo e toda a igreja. Aqui está a mão da pessoa, água. A pessoa pega daqui, água. Ele sabe que aqui dentro tem água. A pessoa despeja aqui. Quando a pessoa baixa a mão aqui, água. Água, água. Aí Jesus fala bem assim para ele. Olha o que Jesus fala. Antes da pessoa recolher a mão, agora com a mesma jarra, pega vinho. Alguém entendeu, irmãos? Descendo água. Agora subindo. Pastor, o senhor está sabido demais, hein? Subindo vinho. Pastor Ivo, o que o senhor quer dizer com isso? Ei, irmão, a forma natural é você pegar a água, que encontra em quase todo lugar, e descer. Agora o sobrenatural é você pegar a mesma mão, a mesma jarra, aonde você tinha convicção que era água, e levantar para cima vinho. A atitude de você colocar água é sua. A atitude de você ofertar é seu. Mas agora pegar e transformar em vinho é com Deus. Ou seja, faça a tua parte e deixa que o sobrenatural ele faz. Faz o natural. Qual é o natural, pastor? O natural é você vir para a igreja, o natural é você ofertar, o natural é você dizimar, o natural é você dar glória a Deus. Agora ser queimado pela glória do Espírito, aí é com ele. O milagre é com ele. Alguém está me ouvindo, gente? Desce a mão com o natural. Agora pega. Parece que a pessoa fosse questionar. Senhor Jesus, eu mesmo coloquei a água. E está vazio agora. Agora desce aí dentro e pega e sobe. Sobe com o quê? Com vinho. Senhor, eu coloquei água agora. Eu estou falando para pegar o vinho. Irmãos, é rápido demais. Não é questão nem de minuto. Só desceu aqui e já sobe. Desceu água, já sobe. Ou seja, ao ponto que você tem atitude, Deus, a obra de Deus é grande, irmão. Aquelas pessoas demoraram hora para trazer a água. Para Jesus transformar em vinho, foi só o ponto de descer. Alguém está me ouvindo? Pastor Ivo, o que o senhor quer falar com isso? Eu quero falar que o Senhor está no controle da promessa. Isso é no capítulo 2. Ele está no controle da promessa. Isso aí, Mateus, Marcos e Lucas não tem essa história. Você pode vasculhar. Eles não narrou esse fato. Pastores estavam no mundo da lua? Não, irmãos. É porque muitas vezes você está do lado da pessoa. Você tem uma visão e a pessoa tem outra visão. Você tem uma visão vencendo e a pessoa tem uma visão caindo. Você tem uma visão vitorioso e a pessoa tem uma visão derrotado. Lembra daquele rapaz? É uma fábula. É um adágio. Onde fala que um fabricante no Brasil tinha muita vontade de explorar a Índia com calçado, com sandália, sapato.
que mandou o rapaz para lá, 15 dias que ele chegou lá, ele disse: pelo amor de Deus, me manda dinheiro para mim voltar, que eu vou morrer de fome. E perguntaram por quê? Porque aqui ninguém anda calçado. Trouxeram ele. 15 dias depois, perguntaram o sonho do dono da empresa: tem alguém que possa ir para a Índia? Eu quero divulgar o nosso trabalho lá. Levantou a mão o rapaz: sim, eu vou. 15 dias que ele estava lá, o rapaz, no mesmo lugar. O rapaz liga: pelo amor de Deus, manda todo o estoque que você tiver de calçado para mim. Mas por quê? Porque aqui o povo não anda calçado. E eu fui lá no rei e mostrei para o rei o conforto de andar calçado. Dei a ele um sapato, dei para a mulher dele uma sandália. Eles acharam tão bom, pularam, mexeram, andaram em cima de pedra, não machucou. E o rei botou um decreto para todos aqui andar calçado. Você viu aí, irmão? Para um ia morrer, para o outro era oportunidade. Você viu a lógica da visão? No mesmo lugar. Lembra de Eliseu e Geazi? No mesmo lugarzinho, o mesmo tapetezinho os dois. Geazi: vamos morrer, estamos cercados de um exército. Eliseu: eu não estou vendo nada de exército. Eu estou vendo aí milhares de anjos. Eu estou vendo aí umas formiguinhas aí, ele está pensando que é alguma coisa, mas eu estou vendo milhares de anjos. Geazi: eu não estou vendo um anjo nenhum, eu estou vendo um grande exército que vai nos massacrar. Vai depender, irmãos, como está a tua comunhão com Deus. Se ela estiver assim, você vai ver coisas de vitória. Mas se ela estiver assim, você não vai enxergar nada. A bênção está na tua frente e você não está vendo. Aleluia. Ai, ai. Capítulo de número 3. Nicodemos vai ter com Jesus à noite. Porque Nicodemos era chefe. Se ele fosse de dia, alguém ia dizer: está falando com o forasteiro Jesus à noite? De dia? Todo mundo ia ver. Mas ele pegou aquela capinha dele. Sabe aquela quando ele iniciou a obra? E ele vestiu, disfarçou, tirou todo aquilo que dava o direito a ele de poderoso e foi com a capinha simples. Quem sabe Jesus está dizendo assim: volta lá na gaveta, pega aquela capinha, sabe? Aquele paletózinho todo amarrotado, sabe aquele? Dá uma voltada lá, porque você vai entrar na presença do Mestre. E para entrar na presença do Mestre necessita de uma humildade. Precisa de uma simplicidade. Ninguém entra na presença de Jesus, irmãos. Você pode chegar perante mim, perante o pastor, perante qualquer pessoa. Você pode até mesmo mentir, pode até falar: eu não fiz isso, eu não fiz aquilo. É mentira, é calúnia. Mas diante de Deus não tem como você dobrar o joelho e dizer: Senhor, tu sabes, Senhor, que aquilo não é verdade. E Deus dizendo: larga de ser mentiroso, que isso foi verdade sim. Não tem como você querer mentir para Deus, irmão. Deus é seríssimo. Nicodemos vai ter com Jesus à noite. E Jesus fala: Nicodemos, necessário é nascer de novo. Eu fico perguntando por que Mateus, Marcos e Lucas não escreveu essa linda história, onde tem um versículo central da Bíblia, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que nenhuma alma pereça, mas tenha a vida eterna. Só João escreveu isso. Capítulo 4, esse capítulo aqui eu me emociono. Capítulo 4, Jesus está andando, pastor Oswaldo, missionário Esther, Jesus está andando com 12 discípulos. De repente Jesus para de repente. Jesus para, bota a mão aqui: ai, estou com fome. Gente, Jesus, o pão da vida. Ai, estou com fome. Falta poucos quilômetros, poucas distâncias. Senhor, você está passando mal, senta aí, fica aí. Todos os 12 discípulos saíram. Todos, irmãos. E foram comprar pães. 12 homens para comprar pães para um homem só. Calcula entre nós. Digamos que cada um trouxesse 50 pães. Quantos pães, irmãos? Cada um trouxesse 50 pães. Quantos pães? Quantos pães, irmão? 600 pães. Sabe para que isso? Isso não era para o almoço, não. Era para o lanchinho da tarde. Agora eu fico imaginando 12 homens comprando cada um 50 pães. Se cada um trouxesse 100 pães, 1.200 pães. Agora eu fico perguntando aonde que Jesus ia comer esse tanto de pão, esse tanto de pães. Aonde que ia caber na barriga de Jesus 600 pães ou 1.000 e poucos pães.
Mas pastor, por que foram todos 12? Não tinha precisão, bastava ir um ou dois, mas foram os 12, sabe para quê, irmão? Vou explicar agora. Porque quando Jesus quer um particular com a gente, Ele tira de perto da gente aqueles que não acreditam no que Ele vai falar. Alguém está me ouvindo aí, irmão? Vocês já ouviram direitinho? Vocês ouviram o que é que eu repito? Repito, não tem problema, eu estou aqui para isso mesmo. Eu estou aqui para trazer a palavra, eu estou aqui para pregar. Jesus tira de perto da gente e fala assim, espera aí, eu quero abençoar aqui quem? Eu quero abençoar aqui o Alexandre. Então, olha, casca fora aqui de perto dele, vão comprar pães, entra na cidade, veja a beleza da cidade e vão comprar pães. Porque meio-dia o Alexandre vai chegar aqui. E eu quero falar sozinho com ele, eu quero um particular, sou eu e ele. Porque o que eu vou falar para ele, vocês não vão acreditar. E vai começar a blasfemar, murmurar, falar bobagem. E eu não quero ver o meu servo passando por essa perturbação. Jesus sabia que ao meio-dia vinha uma mulher. Aleluia. E Jesus sabia que aquela mulher estava necessitada. E ela já ia ao meio-dia, porque ao meio-dia não tinha ninguém para apanhar água. Ela fala, ninguém vai me perturbar. Mas para surpresa dela, Jesus estava lá. Aleluia. Oh, aleluia. Jesus está dizendo para pessoas aqui, se o teu melhor amigo não te liga para o churrasco, também quem dera, né, irmão? O preço da carne que está hoje também, misericórdia também, né? Até é difícil estar ligando mesmo para churrasco também. Mas se não liga para o churrasco, para alguma coisa, não é porque ele te abandonou, não. É Jesus que está falando assim, eu estou dando um tempo para ele, porque eu quero um particular contigo. Eu quero falar só nós dois aqui, irmãos. Lembra antigamente que a gente dobrava o joelho 4 horas da manhã, levantava 7 horas ensopado de lágrima, redor da cama, orando, chorando. Às vezes Jesus desperta a gente, irmão, segura aí. 2 horas, 3 horas da manhã, a gente espreguiçando com a perna assim. Ai, Jesus, o diabo está me perturbando para mim não dormir. Jesus dá uma olhada e fala, não, o diabo não, meu filho, sou eu. Aí vai lá, bebe uma água, levanta, vai no banheiro. Vou tomar um remédio aqui, minha cabeça está até meio zonza, querendo doer. Toma um remédio, o sono não vem. Vou tomar um suco de maracujá agora. Toma 1 litro de maracujá todinho, o sono não vem. Aí Jesus olha para você e fala assim, meu servo, o problema não é o inimigo não, meu servo. Sou eu que estou com saudade de falar contigo. Eu estou com saudade quando você dobrava o joelho e falava, Senhor, fala que o teu servo ouve. Fala, Senhor, que o teu servo ouve. É como se Jesus falasse, aqui irmão, ó, é como se Jesus falasse bem assim, meu servo, eu estou com saudade quando você dobrava o joelho aqui. E você não tinha vergonha de colocar o rosto aqui, ó. E chorando, você dizendo, Jesus, fala comigo, Jesus. Eu estou com saudade quando você falava comigo. Você não tinha hora para levantar, mas hoje você levanta apressado, sai louco, correndo. Na hora do almoço, você convida pessoas que do teu círculo de amizade é importante. Eu fico aqui louco para você me convidar e você não me convida. Você não fala, Jesus, vem almoçar comigo. Você não fala, você vai fechar negócios importantes e você não me convida, eu quero ir. Eu quero estar lá para assinar contigo. Eu fico esperando o teu convite. Chega o teu aniversário, você esparrama convite para todo mundo. E eu fico esperando você falar, Jesus, o Senhor está convidado para o meu aniversário. O Senhor está convidado para o meu jantar. O Senhor está convidado pelo banquete que eu vou fazer em casa. O Senhor está convidado pela casa nova que eu comprei. O Senhor está convidado, Jesus. Xarabaganda, alabash. Oh, vem-te, ai, alguém nasce. Irmãos, todas as vezes que eu entro dentro de um avião, a primeira coisa que eu faço, Senhor Jesus, entra comigo. Se tu não for comigo nesta viagem, não deixa nem eu ir. Faça com que eu desça daqui, Jesus, mas vá comigo nesta viagem. Ah, xeremaia, shondelab, andei, agondaná. Por quê, irmão? Porque a glória é para Ele, a honra é para Ele, o louvor é para Ele, é Ele, é Ele.
vão comprar pães. Eu tenho um particular para falar contigo. Por isso que muitas vezes os amigos desaparecem. Não é porque eles é mal, é porque o Senhor está dizendo, estou dando um tempo. Porque tem amigo da gente que é mais suga do que amigo. Eles mais sugam a gente do que nos ajuda. Aí Deus está falando, vou dar um espaço para que você enxergue os valores. Que está tão perto de você e você não percebe. Capítulo 5, Jesus larga uma festa. E Jesus vai, irmãos, para o tanque de Siloé. Curar um paralítico que há 38 anos esperava o agitar das águas. Eu fico perguntando por que Mateus e Marcos não colocou isso em detalhes. Nem a história do capítulo 4, nem o do 5. João coloca. Capítulo 6, Jesus pede para todos sentar numa relva, no chão. Jesus abre a boca e fala assim. Olha o que Jesus fala. Se fosse outros, não, manda embora. Não tem pão mesmo, não tem pães, não tem nada, não tem como alimentar. Larga esse povo para lá. Jesus nunca deixa uma multidão sem ser alimentada. Jesus nunca deixa alguém que serve ele, irmão, ficar indo embora vazio. Jesus sempre tem algo para dar para as pessoas. Sentam todos. Senhor, não tem, só tem 5 pães e 2 peixinhos. É isso aí mesmo. É 5 pães? 5 pães e 2 peixinhos na mão de Pedro e João, Tiago, era a mesma coisa. 5 pães e 2 peixinhos na minha mão, era a mesma coisa. 5 pães e 2 peixinhos na mão nossa, é a mesma coisa. Mas na mão de Jesus. Uma diferença é, irmãos, a coisa está aqui nas tuas mãos. Talvez nada vai para frente. Mas quando você coloca dessa mão para essa outra mão aqui, para Jesus, o que estava na tua mão, que não ia para frente, logo começa a fluir. Por quê? Porque você colocou na mão dele. Ficou dependente dele, ele que vai agir. Tem muitas coisas que não está agindo hoje, porque está nas tuas mãos. Deixa eu fazer uma pequena ilustração, só para você entender o negócio aqui. Eu vou pegar essa bem aqui emprestada. Vem aqui, pastor, o senhor. Aqui, irmão, ó. Digamos aqui que ele seja Deus. E eu seja um ser humano normal. Isso aqui é o meu problema. Eu estou com um problema grande, tamanho da minha cabeça. Aí eu vou entregar na mão de Deus. Pega, Deus. Aqui. Só que Deus está segurado lá e eu aqui, ó. Deus puxa para lá e eu puxo para cá. O problema não está nem na minha mão nem na mão de Deus. Está aqui, ó. O problema não vai ser resolvido nunca, irmão. Porque se você coloca na mão de Deus, deixa com ele para ele resolver. Deixa lá que ele resolve. Mas se você coloca e fica agarrado aqui, colocou na mão de Deus, mas não solta, nunca vai resolver, irmão. Vai passar tantos anos. Oh, Jesus. Se colocou, deixa que Deus resolve. Obrigado, meu pastor. Vai doer, vai machucar, mas Deus está dizendo, você não me deu para me resolver? Então deixa eu resolver, eu resolvo. Alguém me ouve? Os dois peixinhos e os 5 pães não ia dar para ninguém comer. Mas na mão de Jesus, olha que coisa chique, gente. Entrega na mão de Jesus 5 pães e 2 peixinhos. Jesus devolve para os discípulos 12 cestos. E os discípulos agora, depois que passou para a mão de Jesus, o discípulo agora passa para a multidão. A multidão vai pegando e o cesto não esvazia. Se fosse só os discípulos entregando, pastor, tinha acabado. Mas como tinha passado para a mão de Jesus, alguém entendeu a lógica, irmão? Na mão do rapaz, 5 pães e 2 peixinhos. Passou para a mão de Jesus, multiplicou, 12 cestos. Jesus devolve para os discípulos os 5 pães e 2 peixinhos agora em 12 cestos. Agora os discípulos, debaixo da bênção de Jesus, dá para a multidão. A multidão pega e pega e pega, e o povo crente come. E come, e come, e pega de novo, e pega de novo. E termina dizendo, ainda sobrou. Alguém lembra o que sobrou? 12 cestos. Se tivesse o dobro da multiplicação de gente, estaria os pães também do mesmo jeito. Jesus está dizendo, passa para Jesus primeiro, irmãos. Antes de você entregar para a multidão, entrega na mão de Jesus. Antes de tudo, Jesus primeiro. Capítulo 7, Jesus levanta e fala, quem tem sede, vem a mim e beba a água da vida. Capítulo 8, uma mulher é apanhada em ato de adultério. Na lei de Moisés manda apedrejá-lo, matar. Jesus está escrevendo no templo. Capítulo 8, versículo 1 e 2. E a gente olha, isso aqui é um templo. Aqui não tem como você escrever aqui. E eu me questionei isso por muitos anos. Aí o Senhor disse assim para mim, meu filho,
lembra de uma coisa. O ser humano foi feito de quê? Leia de novo, volta. Aí eu voltei. Façamos o homem do pó da terra. Então quer dizer que quando o Senhor estava escrevendo no chão, era no pó da terra. Era o Senhor dizendo assim: meu filho, quando eu falei façamos o homem do pó da terra, porque a poeira está em todo lugar. Então em todo lugar eu quero demonstrar ao povo a obra que eu fiz com as minhas mãos. Quando Jesus está escrevendo no pó do templo, ele está escrevendo no templo, ele está escrevendo no pó da terra. Era Jesus dizendo para aqueles acusadores: vocês são obra das minhas mãos, vocês são pó da terra, e quer acusar outro pó, vocês são obra daqui, da minha mão, vocês são pó. Era como se Jesus escrevesse na consciência deles, era como se Jesus entrasse na consciência e falasse: vocês são obra das minhas mãos. Capítulo 9, Jesus cura um cego, que há 40 anos já, cerca de quase 40 e poucos anos, era cego de nascença. E quando pergunta ao cego: você sabia que o homem que te curou é pecador? O cego responde à altura. Se ele é pecador, eu não sei. Eu sei que eu era cego e hoje eu estou vendo. Olha que coisa chique, gente. Capítulo de número 10. O diabo só veio para roubar, matar e destruir. Jesus fala: eu vim para dar vida e vida em abundância. Capítulo de número 11. Marta e Maria estão chorando. Lázaro está morto. Jesus fala: tirai a pedra. Chama o nome de Lázaro. Lázaro ressuscita. Mas uma coisa, pastor Alexandre, na história de Lázaro é interessante. Porque quando Jesus ressuscita Lázaro, Lázaro sai, só que ele sai assim, ó. Jesus olha aquela situação. Lázaro está com 3 ministérios bloqueados. Uai, pastor, sério? Sim. Está com os pés amarrados, está com a fenda nos olhos e está com as mãos amarradas. Sabe o que Jesus fala? Desatai os seus pés, as suas mãos e tirai a fenda dos olhos. Pastor, o que é que isso significa? Jesus está dizendo para pessoas aqui: eu vou desatar os teus pés, para que você cresça, porque você está piado. Eu vou desatar as tuas mãos para que você abençoe e é abençoado. Mas eu vou desatar a fenda dos teus olhos para que você enxergue o tamanho da obra. Para que você... Jesus. Alava subecanda macho. Eu estou sentindo a presença do Senhor nesse lugar. Eu estou sentindo. Tem pessoas que ainda estão com seus 3 ministérios bloqueados. Não consegue desenrolar nada porque os pés estão tapeados. Não consegue fazer nada com as mãos porque as mãos estão amarradas. Não consegue enxergar nada. Todos enxergam menos ele. Porque a visão... Oh, Jesus. Capítulo 12. Estou resumindo. Capítulo 12. Os pés de Jesus é derramado óleo, enxugado com o cabelo e com lágrimas. Olha que coisa chique. Capítulo 13, Jesus entra em Jerusalém montado num jumentinho. Capítulo 14, Jesus fala: não turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Vou preparar morada e se eu for, voltarei outra vez, levarei vocês para mim. Porque aonde eu estiver, estejai vocês também. E o meu Pai o honrará. Opa! Olha aí, gente, Mateus, Marcos e Lucas não fala isso, mas João fala em detalhes. Capítulo 15, Jesus fala: eu sou a videira verdadeira, vocês são ramos, mas se estiver conectado em mim, dará muito fruto, e o vosso fruto... A senhora que está atrás dessa mulher de blusa vermelha, de blusa listrada, a senhora, dê um sinal com a mão assim. Fique em pé, por favor. Eu sinto a presença do Senhor. Eu sinto a glória do Senhor. Abre as tuas 2 mãos, por favor. Eu estou caçando aqui onde é que está o relógio aqui, mas eu não estou achando. Deve que tirou para mim ficar aí até cansar. Aleluia. Aleluia. Eu fui numa igreja uma vez que eles fizeram isso também. Aleluia. Eu acho importante isso. Aleluia. Quer um milagre? Aleluia. Oh, glória a Deus. O Senhor teu Deus lhe manda dizer nesta manhã, nessa tarde de hoje: eu sinto a presença do Senhor. O Senhor que te projetou, que te gerou, não foi a vontade apenas do pai ou da mãe. Não. Foi o projetado do Senhor. Antes do pai e da mãe existir,
o Senhor já tinha traçado e projetado a tua história. E o Senhor te diz assim hoje, com as mãos abertas ainda, o Senhor te diz assim hoje, essas mesmas mãos que tu abre hoje, o Senhor está dizendo que muitas coisas virão até ela. O Senhor quebra corrente e aguilhões que a mão humana não pode quebrar. Existe uma pessoa, eu estou sentindo a presença dele, do Senhor Deus, por nome de Raul. E o Senhor está dizendo, eu estou fazendo o que o homem jamais tem condição de fazer na vida desta pessoa. Esta pessoa é a ligação do teu próprio sangue. Quando eu falo isso, o Senhor Deus está dizendo assim, eu sou o Senhor que conheço a tua alma, conheço o teu sentimento, conheço a tua vida, e eu te digo, acalma o teu coração, porque o Senhor está dizendo, eu sou a videira, o rei aflobias, tu és o ramos, e se tiveres ligado em mim, o Senhor dizendo, se tiveres ligado em mim, tu darás muito fruto, mulher, diz o Senhor, o inimigo já quis, mergulhar tristeza no teu coração, mas o Senhor está dizendo, acalma a tua alma, porque tanto a ti, como a tua família e o Raul, são projeto meu, e ninguém da vara, vai atrapalhar o projeto de Deus. Assim diz o Senhor. E o Senhor ainda diz mais, muitas vezes esta mulher tem sentido inferior dentro dela, mas o Senhor está dizendo, aquete, porque grande é Ele, e Ele está dizendo, tu não é inútil, tu não nasceu para ser desvalorizada, tu nasceu para ser minha. Olha o que o Senhor está dizendo, minha menina dos meus olhos, diz o Senhor. Achei a você que anda. Eu sinto a presença de Deus nesse lugar, eu sinto o toque da glória de Deus. Eu sinto o toque da presença de Deus nesse lugar. Eu sinto a glória do Senhor nesse lugar. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Eu sou a videira. Vocês são os galhos, os ramos. Se tiver conectado, ligado em mim, darás muito fruto, diz o Senhor. Nesta unção, eu quero perguntar quem é a mãe de Cibele. Cibele. Se a mãe estiver aí, vem aqui, por favor. Cibele. É Cibele, pastor? Não, é Cibele. Pode escrever com S, com H, com o jeito que quiser escrever. Cibele, quem é a mãe? Eu vou falar pela última vez, não preciso falar mais. Pastor, depois do culto eu posso falar? Não. Estou falando o que Deus está me dizendo agora. Vou falar pela última vez. Se Deus der essa oportunidade, eu falaria umas 500 vezes. Eu vou falar só por essa última vez. Cibele. Olha que nome. Pode escrever com do jeito que quiser. Tem uns que colocam só com S, outros colocam com H, para ficar S-H-I-B-E-L-A, Cibele, ou com E no final, ou com Y no final, Cibele, ou com A para ficar Cibela, mas é Cibele. Oh, Jesus, lindo é esse meu. Eu falei que eu não ia repetir mais e não vou repetir. É só isso que o Senhor me dizia. Não vou falar também porque não é para vocês, é para a pessoa. E principalmente se tivesse o parente, seria para ela, para dizer a pessoa. Oh, Jesus, lindo é esse meu. Não é uma pessoa, é uma pessoa nova ainda. O nome da pessoa é um nome bonito. A pessoa ainda é nova, jovem, criança. Pode ser. Segura que eu vou falar, não vou nem voltar atrás no assunto. Capítulo de número 16. O Senhor fala, eu vou. Porque se eu não for, o Espírito Santo não virá. Mas se eu for, o Espírito Santo da verdade, ele virá e fará lembrar de tudo o que eu tenho falado. Capítulo de número 17. Jesus ora para todos os discípulos e ora para as pessoas
que ele nem tinha nascido ainda, as pessoas tinham nascido, Jesus está orando. Capítulo 18. Jesus é preso. O que eu acho interessante nesse capítulo 18, porque os soldados chegaram, pastor Oswaldo, e o soldado pergunta: quem é Jesus? E Jesus, que passou a noite todinha orando, Jesus ele sofreu como homem, mas nesse momento aqui, Jesus fala assim: sou eu. Quando Jesus fala sou eu, os soldados caíram desmaiados como mortos. E eu fiquei me questionando por quê. E o Senhor falou assim na minha alma: naquela hora, Jesus não tinha esvaziado ainda 100% para sofrer como homem. Quando ele abre a boca, num tom, saiu dele a autoridade. Sou eu. Quando saiu dele esse forte autoridade, eles não aguentam. Você pode ver que depois Jesus fala assim, ó. Já fala mais calmo. Já disse que sou eu. Viu? Aí ele já fala, opa, quando ele fala, sou eu, ainda falou numa autoridade que eles não suportou. Pum! Aí Jesus, peraí, eu falei em poder, agora eu vou mais calmo. Quem é Jesus? Sou eu. Às vezes na vida da gente, irmão, nós temos que saber usar o tom para certas coisas. Não vou chegar aqui no pastor Oswaldo. Ô, pastor Oswaldo, eu tenho que pregar. Ô, meu irmão, vai orar, meu filho. Ô, você não vai chegar com um tomzão alto. Opa, peraí, calma aí. Não é assim não. Uma irmã chegou na igreja que eu pastoreio. E aí o que a irmã fez? A irmã disse assim: pastor Ivo, eu estou indo lá na igreja tal. Era um amigo nosso. Ela já falou assim num tom agressivo. Nem pediu, disse que ela estava indo. Era um domingo. Na mesma hora, irmã, eu respondi na mesma altura. Eu disse: minha irmã, não é para ninguém sair da igreja hoje. Não libero ninguém para ir na igreja de ninguém hoje. Não libero. A irmã foi meia hora, 2 horas depois, inventou que estava doente. Não ia no culto não, falou para minha esposa que estava doente. Bem, está doente, não está conseguindo nem ir para a igreja? Então tá bom, ok. Só que 11 horas da noite, irmãos, meu telefone toca. Oh, Jesus. O telefone tocou. Pastor Ivo, pelo amor de Deus, vem me socorrer aqui, eu estou na BR e tal. Eu disse: o que, irmã? A senhora não está na sua cama, na sua casa encamada, doente? Não, pastor, eu fui no culto. A senhora foi aonde, irmã? Qual culto a senhora foi? Eu não vi a senhora lá na igreja. Pastor, só disse para não ir, mas eu fui caladinha, porque eu imaginava que ninguém ia saber. O carro meu quebrou aqui, pastor, vem me dar socorro, 11 horas da noite. Aí eu disse: minha irmã, eu vou te falar uma coisa bem claro. Sou teu pastor, não sou? Tem quantos anos tu congrega comigo? 5 anos, pastor. É, né? Pois a senhora vai ficar bem aí na BR. Eu não vou dar socorro para crente rebelde, não. Meu pastor, pelo amor de Deus. Falei: não, minha irmã, você saiu sem a minha bênção. Eu falei para a senhora não ir, e a senhora foi por conta própria. A senhora está aí por conta própria. Pastor, minha irmã, a senhora foi por conta própria. A senhora não foi debaixo da bênção. A senhora vai ficar bem aí é perigoso mesmo. Pastor, pelo amor de Deus. Tem amor. Por isso eu disse para a senhora não ir. É o meu amor. Mas você pensa: eu sou crente, pastor não manda em mim, ninguém manda em mim, eu faço o que eu quiser, quem manda em mim. Então agora a senhora está por conta própria. Liguei para o pastor Antônio, que é mecânico, disse: olha, se a irmã ligar, não é para ir. Se ir, tu vai ficar 6 meses de prova. Falei claro e curto. Num dito e certo, acabei de falar, ela ligou: pastor, vem me socorrer. Minha irmã, o pastor Ivo disse que eu não posso ir, e ai do membro que for. Ficou lá. A única opção, ligou para o pastor da igreja que ela foi debaixo da desobediência. Pastor amigo da gente. Minha irmã, mas por que o pastor Ivo não veio te socorrer? Aí ela, sem querer falar, mas acabou contando. O pastor disse: minha irmã, a senhora merece, era uma surra. Porque como membro de igreja, minha irmã, a gente não desacata a autoridade otorgada por Deus. Se Deus disse não, é não. Se Deus usou para dizer sim, sim. Se disse fica, fica. Eu lembro quando eu tinha 17 anos, fui chamado para pregar no congresso em Manaus. O maior congresso, Jonas Câmara, tinha chamado.
Segura. Fui chamado. Sabe o que o pastor nosso falou? Irmão Ivo, você não está liberado para ir. Faltava 4 dias. O senhor não está liberado para ir. O senhor vai para o culto. Pastor, é o congresso. É o Abala Manaus. A minha palavra para o senhor, não vai. Irmãos, fui para o telefone, naquele tempo não era celular. Ligo. Samuel Câmara quase me matou. Samuel Câmara, não, Jonas Câmara, quase me matou. O senhor é um irresponsável. Eu falei, não é eu, é meu pastor. Eu quero ir, meu pastor não quer deixar. Aí fala com ele. E eu tenho um negócio, ele disse não, eu não vou. E eu não fui. Fiquei lá na igreja, sentado no culto, ouvindo os irmãos falar. E dentro de mim dizendo, era para mim estar num congresso. Lá em Manaus, lá no Amazonas, oh Jesus. E eu estou aqui ouvindo o irmão Ezequiel falar do cego Jericó de novo, pela 34ª vez. E Jesus dentro do meu coração dizendo, é bom, né, ouvir. A obediência, irmão, nos ajuda muito. Nos ajuda demais. Uma vez em nosso ministério, tinha um irmão Oliveira, quase 2 metros de altura, pastor. E o pastor José da Silva, um pastor muito conceituado. Ele disse assim, marcou uma reunião para 4 horas, 16 horas da tarde. Ele disse para o irmão Oliveira, ele entrou com 4 irmãos para dentro do consultório e disse assim, para dentro do escritório, não deixa ninguém mais entrar. Quem era para chegar 4, não chegou ninguém. De repente chegou o pastor presidente, irmãos, do ministério, do nosso ministério. Presidente, chegou tal. Oliveira, quase 2 metros de altura, está na porta. O pastor veio, cheguei atrasado, irmão, 5 minutos atrasado. Teve um imprevisto. O Oliveira olhou para ele e falou assim, a ordem do pastor, ninguém entra. O pastor presidente pegou a cadeira, sentou, ficou de boa. Não questionou nada. Aí veio o supervisor da convenção. Poderoso, alto, tudo. Supervisorzão chegou 15 minutos atrasado. Pá. E já vai dar licença aí, irmão, dá licença aí que eu tenho que entrar. O Oliveira, quase 2 metros de altura, o braço cruzado, disse assim, que o senhor não vai entrar. Ele disse, o senhor sabe quem sou eu, rapaz? Sabe com quem está falando? Sim, eu sei. O senhor é o supervisor da convenção. Mas a ordem do pastor é que ninguém entra. Aleluia. Ordem é ordem, irmão. No Goiás tem um ditado, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Senhora, aí ele botou o pé na frente aqui, o supervisor, para encarar ele na pancada. O presidente bateu no ombro dele assim e disse assim, o pastor, meu amigo, companheiro, não faz isso não. Por quê? Tem que respeitar, rapaz, Não faz isso não, porque esse irmão Oliveira aí, ele só tem 5 meses de crente. Ele está na carne pura. E esse homem aí, ele tem 7 cursos de luta. Taekwondo, faixa preta em karatê, capoeira. E ele está 6 meses, ele ainda está na carne, está sangrando, a carne dele está pingando sangue. Se eu fosse o senhor, não ia não. Só, não vai não. Aí ele olhou assim, é mesmo? Você não está com nada não. Aí o pastor presidente, só para inflamar mais um pouco, botar mais fogo na fogueira, falou assim, senhor Oliveira, quantos anos de crente tu tem? 5, ou quanto tempo de crente? 5 meses. Senhor Oliveira, o senhor já participou de algum campeonato de luta? 88 campeonato. Ganhou quanto? 62. Aí o supervisor foi murchando, pegou uma cadeira e sentou e ficou de boa. Não é mais fácil, irmão? Ah, mas foi preciso falar o que o outro era para sentar? Ah, Jesus. O pastor saiu de lá de dentro, 6 horas, 18 horas. Ah, vocês estão aí, por que vocês não entraram? O pastor presidente disse, porque eu cheguei atrasado. Aí o supervisor foi falar, aí o presidente olhou para ele. Aí falou, foi o teu obreiro que não deixou.
Irmãos, ordem é ordem. Capítulo 17, Jesus ora. Capítulo 18, Jesus é preso. E Jesus, esse capítulo 18, versículo 10, João coloca assim: e arrancou Pedro a orelha de Malco. Olha aí o nome do servo, do sumo sacerdote. E seu nome era Malco. Só João coloca isso. Capítulo de número 19, Jesus é crucificado. Capítulo 20, Jesus ressuscita. Capítulo 21, Jesus aparece para os seus discípulos.